paz do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos juntos estudando a palavra do Senhor. E que revista maravilhosa, né? O Senhor nos deu. Uma revista com muito conteúdo, com muita graça e muita bênção da parte do Senhor, né? O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Eu convido os irmãos a abrirem junto comigo, lá na página de número 33, nós, até antes da convenção, tínhamos ido juntos até o estudo número 5, e hoje trabalharíamos com o estudo 5. Né? E o estudo 5 já é a terceira parte do nosso querido tabernáculo. O estudo 5 é a terceira parte. Então, página 33. Pode abrir bem devagarzinho. Eles têm... Entrando no Santo dos Santos. Textual. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Pela sua carne. Agora vamos para a página 34. Que é exatamente a leitura bíblica em classe, página 34, que é o texto de Hebreus, capítulo 9, do versículo 6 ao 14. Página 34. Ora, estando estas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes celebrando os serviços sagrados. Então veja que o apóstolo fala de uma primeira, o quê? Tenda. E quem entra nela? Os sacerdotes. Versículo 7. Mas na segunda, então há uma segunda tenda, só o sumo sacerdote. E uma vez por ano. Então, na primeira tenda, todos os sacerdotes para os serviços, o quê? Sagrados. Na tal segunda tenda, só quem? O sumo sacerdote, só o quê? Uma vez por ano. Isso. Não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelo povo, dando o Espírito Santo a entender com isso que o caminho do santuário não está descoberto, enquanto subsiste a primeira tenda, que é uma parábola para o tempo presente, conforme a qual se oferecem tantos dons como sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar quem presta o culto, sendo somente no tocante a comidas, bebidas e várias oblações, umas ordenanças da carne, imposta até o tempo de reforma. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito de mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência
para servires ao Deus vivo. Amém? Nós temos que entender, aí agora pode colocar no PowerPoint. Nós temos que entender, amados irmãos, que o tabernáculo, então, ele tinha duas grandes partes, enquanto estrutura do tabernáculo, fora o pátio que estava fora. E aí você tem a seguinte identificação. Vamos juntos. Você tem esta figura aqui, estou utilizando a mesma figura que está na sua página 36 da presente lição, é a mesma figura que está aí. E você tem exatamente o seguinte, acompanhe aqui por gentileza. Olha que interessante. Você tem, em primeiro lugar, toda esta parte aqui, ó. Vou voltar para que você acompanhe. Você tem toda esta parte. Isso aqui é o que nós chamamos de lugar, o quê? Santo. É o que está aqui no versículo 6, em que o apóstolo Paulo diz que os sacerdotes entravam para quê? Para ministrar. E aí, no domingo antepassado, o passado foi a nossa querida convenção, Pastor Elias, quem não pôde assistir, já está disponível a aula 4 com o Pastor Elias. Pastor Elias nos falou exatamente sobre o significado de cada ponto aqui. Nós vimos a questão das colunas, vimos a questão desse véu de separação, vimos sobre a mesa da propiciação e os pães da propiciação, vimos sobre o candelabro e vimos sobre o altar de incenso. E foi uma aula espetacular e maravilhosa, irmãos. Então, hoje a aula é destinada a esse segundo ponto aqui, ó. O nosso autor, então, hoje vai trabalhar com o quê? Com esse segundo lugar aqui, que é chamado de Santo dos... E que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 7 e 8 e 9, que somente uma pessoa entrava, que era o sumo, que uma única vez pelo ano inteiro. E olha que interessante. Eu sei que a lição contempla tanto o véu, está vendo aqui o véu, quanto a lição contempla a Arca da Aliança. Mas o significado desses dois grandes objetos é tão grande, que nós resolvemos dividir a lição 5, hoje e domingo que vem. E hoje nós vamos trabalhar somente com o véu. Então, acompanhe comigo agora para que isso fique bem claro para você. Quando você pensa nas três divisões existentes aqui em todo o tabernáculo, você vê que você tem essa parte de fora todinha, chamada o quê? Pátio. E essa parte, profeticamente, significa a época da dispensação da lei. Até as medidas de 1.500 côvados que você tem, e a gente já estudou, pastor Eizinha que nos trouxe esse estudo, até essa medida, para alguns irmãos que gostam de números na Bíblia e que gostam de atrelar números a fatos escatológicos, esses 1.500 côvados aqui seria Deus dizendo: dou a Israel e a lei o período de 1.500 anos para reger meu povo. Dou a Israel 1.500 anos para ser luz e a lei existirá entre vocês por 1.500 anos. Então, de Moisés até Jesus, 1.500 anos e a própria lei. E aí, como sinônimo profético, viria depois aqui o lugar santo, aula dada pelo Elias. E aí o que acontece? Olha que interessante. Para alguns, esse lugar santo, que medindo profundidade, largura e altura, dão não 1.500 côvados simples e rasos, como o pátio, mas 2.000 côvados cúbicos, que aí você multiplica as três grandezas matemáticas. Para alguns, então, largura, profundidade e altura.
Para alguns, esses 2.000 côvados aqui seria o tempo de existência da igreja, perto de 2.000 anos. Não estou dizendo que é isso, irmãos. Não estou dizendo que é isso. Mas seria perto de 2.000 anos. Inclusive, os irmãos que defendem isso, eles pegam a época da morte de Cristo, que historicamente é mais ou menos no ano 36. Ué, mas Jesus não viveu 33 anos? Ele não morreu, então, no ano 33? É que houve um erro na feitura do cálculo e na feitura do nosso calendário gregoriano. Assim, um dia nós vamos estudar a questão de calendários. Jesus morre, sim, no 3º ano de sua missão, mas que seria o ano 36 depois de Cristo, porque Jesus e o fato de Cristo têm consequências diferentes e análises diferentes no calendário. Então, o registro certo mesmo é o ano 36 que ele morre, e aí alguns chegam a dizer que Jesus vai voltar no ano de 2036, né? 2036 Jesus está voltando. Eu não creio muito nesses cálculos, apesar de ter dado muito certo aqui os 1.500 côvados, né? Eu não creio muito nessa questão de em 2036 Jesus voltar, porque em 36 ele tinha morrido. Mas são cálculos interessantes que eles fazem. Um dia a gente trabalha com esses cálculos só para assustar os irmãos e depois eu tiro o susto com alguns textos da palavra de Deus que dizem que nem Jesus Cristo determina o dia da volta dele, só o Pai determina, né? Mas pelo tabernáculo talvez essa conta esteja interessantemente feita. E aqui está a aula de hoje, ou seja, o lugar chamado Santo dos Santos. E que quando você faz o cálculo, inclusive o pastor, nosso pastor que escreveu a revista, quando ele fez o cálculo exato aqui dentro, que está exatamente na página 36, na página 36 e na página 37 e na página 38, quando você faz o cálculo que você pega profundidade, largura e medida, em casa você leia. Isso aqui dá exatamente no lugar santíssimo 1.000 côvados cúbicos, porque são as 3 medidas, o que indicaria os 1.000 anos do milênio de Cristo. E para quem acredita nessa teoria, isso aqui significaria então, irmãos, toda a história absolutamente desvendada em um objeto como esse, chamado tabernáculo. E quem defende essa ideia diz, esse é um dos motivos pelos quais o próprio Deus não permitiu que nenhuma coisa fosse feita fora dos seus planos, porque ele estaria simplesmente aqui abrindo para todos nós a história que viria a acontecer. A história que viria a acontecer. Eu não estou dizendo que isso é exatamente assim, mas os dados são tão precisos que é muito interessante essa análise e fica para os irmãos estudarem um pouco mais. O que interessa para nós essa manhã é exatamente a questão relacionada ao véu do templo. Veja que Deus dividiu o tabernáculo em 2 grandes lugares. Você tem um lugar santo, você tem o Santo dos Santos e você tem exatamente o véu como divisão exata entre o lugar santo e o Santo dos Santos. De tal forma que você tem exatamente essa visão aqui, ó. O lugar santo, aonde estão o candelabro, o pão da propiciação e a mesa da propiciação, o nosso querido altar de incenso, os sacerdotes trabalhando aqui, e você tem um local santíssimo, aonde só quem entra é o sumo sacerdote uma vez pelo ano inteiro e no ano inteiro, aqui para acessar o que nós chamamos de Arca da Aliança, onde estaria a presença do Senhor. Ou seja, se você parar e pensar comigo, o Santo dos Santos, que é o que estamos estudando hoje, ele é o nome de um lugar que era o lugar mais reservado dentro do tabernáculo. Ele viria a existir depois também, quando posteriormente o Templo de Jerusalém fora feito.
Se você pensar comigo, então, o Santo dos Santos é chamado na Bíblia de lugar santíssimo e lugar íntimo, porque ali estaria a presença de Deus. Ali estaria a presença de Deus. E aí é óbvio que o Santo dos Santos estava diretamente ligado à manifestação da presença de Deus, porque Deus disse, eu me manifestarei através da arca da o quê? A aliança. Então, é óbvio que o Santo dos Santos era uma sala formada em forma de cubo. Dentro deles ficava a Arca da Aliança e esta arca era a representação máxima da presença de Deus para seu povo. Neste lugar, é óbvio, só poderia entrar quem? O chefe dos o quê? O sumo sacerdote, e não tinha permissão de entrar de qualquer jeito. Veremos isso na próxima aula. Ele só poderia entrar uma vez por ano, com formas específicas, com roupa específica, depois de todo um procedimento específico, até para que ele não morresse. E Arão nunca brincou com isso, porque no dia em que o tabernáculo ia ser inaugurado, Deus mata 2 filhos dele. Assim, de cara, já mata 2 filhos dele. E ainda manda Moisés dizer para ele não chorar, se levantar e cumprir o que ele, Deus, tinha dito. Arão não ia brincar com isso. Não ia brincar com isso. Agora, o que me chama a atenção é exatamente isso aqui. É essa figura aqui, irmãos. Porque quando você tem aqui a questão relacionada ao véu do templo, a visão que se tinha era exatamente essa que está aqui, ó. Você tem aqui o lugar santo, tanto é que aqui está a menorá, aqui está os pães, aqui o altar, aqui o sacerdote, e você tinha essa visão aqui, ó. Aqui tudo de ouro e aqui o véu. Esta era a visão. E aí a pergunta que se faz é exatamente esta aqui. Por que o véu existia? Amados irmãos, vamos com muita calma nesse momento. O véu existia por uma razão simples. Deus queria habitar no meio do seu o quê? Povo. Só que quando ele diz, eu quero que vocês façam um tabernáculo para que eu habite no meio do meu povo, o próprio Deus, de forma muito clara e específica, estabelece esta divisão, porque sendo ele santo, 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 ele não poderia estar no meio de um povo que era iníquo. Porque a presença dele no meio do povo iníquo mataria este povo. Todas as vezes que homens de Deus tiveram acesso, não ao Deus em si, mas à mera glória de Deus, com todo respeito à expressão mera glória de Deus, eles quase morriam. Isaías mal viu uma coisa simples e pequena, já estava arrebentado, caído no chão, morto. Moisés, para ver a glória de Deus, teve que se esconder para ver passar a glória de Deus. Agora Deus manda estabelecer um local para que a glória dele estivesse neste lugar. Irmãos, como é que Deus faria? Deus queria habitar no meio do seu povo. Era um povo ímpio. Cristo não tinha vindo. Ainda não tinha tido a absoluta redenção. O que Deus tinha que fazer? Deus tinha que então selecionar um lugar específico para ele, para que a sua glória ali estivesse. Raciocine comigo. Como é que a glória de Deus ia estar contida neste lugar, de tal forma que não saísse e matasse o povo? Isso aqui não era um simples véu. Isso aqui era um objeto que tinha que conter o próprio Deus. Porque se a Shekinah de Deus passa, acabaria com o povo de Israel.
Eu te pergunto, irmãos, quem é o único ser que pode estar entre o homem e Deus para que o homem não seja destruído? Esse véu é o quê? Uma representação de quem? Era o próprio Cristo. No tabernáculo tudo é o Cristo. Para que você tenha ideia, somente um homem podia se chegar a Deus. E para chegar a Deus tinha que se limpar todo, tinha que fazer todo um conjunto de atos preparatórios, tinha que trazer o sangue, tinha que se purificar, tinha que se lavar. Nós vamos ver isso no próximo domingo, mas ele tinha que passar pelo véu. Isso aqui não se abria para o sumo sacerdote passar. Ele passava pelo véu. E passando pelo véu, ele tinha a garantia que não morreria. Pelo menos em tese. Porque quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Porque nenhum outro homem mais seria sumo o quê? Ele mesmo seria o nosso eterno o quê? E ele não precisaria passar por ele mesmo para não ser morto diante de Deus. Por causa disso. Então, quando nós olhamos para este véu, é óbvio que este véu simboliza a separação entre Deus e o homem por causa do pecado. É por isso que você tem nesse véu os querubins. Isso fazendo referência a Gênesis, quando o homem cai, Deus o expulsa do jardim e Deus coloca no jardim 2 querubins cuidando para que o homem não chegue até a árvore da vida. Para que o homem não chegue até a árvore da vida. Então esse véu, ao mesmo tempo que viabilizava a presença de Deus entre o seu povo, viabilizava a proteção do povo diante desse Deus. Diante desse Deus. Por isso que o nosso autor, na página 37, abra na página 37, quando ele descreve este véu, ele simplesmente diz que Deus já tinha determinado, inclusive, as cores relativas a esse véu, porque esse véu é uma representação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, acompanhe comigo na página 37. O azul representa o Evangelho de João, porque fala do céu. Cristo veio do céu. O branco representa o Evangelho de Lucas, que fala de Jesus Cristo, o justo. O vermelho representa Marcos, porque Cristo foi o sacrifício agradável e perfeito de Deus. E o roxo, cor púrpura, fala da realeza de Cristo, representa o Evangelho de Mateus. E olha que interessante, porque nós temos exatamente os querubins. Página 37. Em Gênesis 3:26, Deus pôs querubins ao oriente do Éden para guardar o caminho da árvore da vida, separando o homem do pecador. Agora vemos que o caminho da vida, simbolizado pelo Santo dos Santos, estava simbolicamente protegido por querubins da glória, proibindo a entrada do homem caído. Deste modo, somente o Filho de Deus seria capaz de passar por entre estes querubins, pois Jesus representa o último Adão, sendo o homem do céu. Ele é o Espírito vivificante e o único que obteve acesso a Deus. E, obviamente, as 4 colunas de madeira, segundo o nosso querido pastor, que aqui relatou toda a revista, simboliza exatamente também Jesus Cristo, na sua peculiaridade humana, com a junção de sua peculiaridade divina. 100% homem, 100% Deus. Agora, olhe para cá por gentileza e veja um fato interessante esse aqui. Quando você pensa, então, neste véu, um simbolismo muito simples nos vem à mente. Em Gênesis capítulo 3 e 16, Gênesis capítulo 3 tem a queda do homem, e nós sabemos perfeitamente que quando o homem cai, ele praticamente gera entre ele e a vida eterna
um abismo intransponível. Essa foi a consequência do pecado. Por isso que em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória, o quê? Por isso que a Shekinah, a glória de Deus no tabernáculo, estava confinada a um local único que, para ter acesso, tinha que se passar pelo próprio Cristo. E aí o que acontece? Todos nós sabemos que nem obras, nem batismo, nem igreja, nem sacramentos, nada disso aqui, pode simplesmente nos fazer atravessar esse abismo. Daí Jesus Cristo ter vindo, e com a morte de Jesus Cristo crucificado por mim, se abre a viabilidade de eu ter acesso à própria vida, o quê? Eterna. Então, por intermédio de Cristo, Deus nos abre um caminho para a vida, o quê? Isso significa que antes de Cristo, o véu tinha que ficar e existir. Antes de Cristo, o véu não podia ser rompido. O véu só podia ser rompido depois de Cristo padecer todos os nossos pecados, cumprir todos os nossos as nossas dívidas, pagar todas as nossas dívidas. Aí sim, esse caminho seria absolutamente aberto, viabilizando sairmos daqui e chegarmos até aqui. Mas antes disso, o véu tinha que ali estar. Ou seja, quando você pensa nisso, você vê exatamente esta figura aqui, Deus que é santo, querendo estar perto do homem que é o quê? Isso é impossível. Daí Jesus descer, se fazer pecado por nós e pela cruz nos levar de volta a Deus, o quê? Nosso Pai e Senhor de todas as coisas. Então raciocine comigo. Vamos com muita calma aqui. Aqui é o centro da nossa lição. Quando o véu no templo se rasga, esse véu se rasga por quê? Porque Cristo, segundo Mateus 26, ao estar crucificado e ao dizer está consumado, Cristo então simplesmente cumpre todas as exigências de quem? De Deus Pai. E agora ele tem que pegar o seu sangue, ele tem que subir ao verdadeiro santuário, porque o santuário aqui embaixo era uma sombra do verdadeiro quê? Santuário que é lá em cima, como diz o texto de Hebreus. E imediatamente, para que ele suba e ele entre no santuário como nosso sumo sacerdote, imediatamente o véu aqui do templo tinha que se romper, Jesus dizendo, não há mais necessidade de sacrifícios, não há mais necessidade de bodes, não há necessidade de ovelhas, não há mais necessidade de sumos sacerdotes, não há mais necessidade de sacerdotes, a religião antiga absolutamente está morta, e ele, para poder entrar e oferecer ao Pai o seu sangue, e, obviamente, o Pai, recebendo o sangue do Filho, passa a nos purificar de todo o pecado, o véu do templo tinha que se romper. E o que é interessante é que, historicamente, aqui está o templo de quê? Templo de Salomão. As dimensões são quase que exatas dessa figura. Irmãos, na época do templo, o véu que estava aqui, ele dificilmente seria objeto de rasgo, pequeno que o fosse rasgo, porque as proporções aqui são gigantescas e, segundo historiadores, podia ter 2 juntas de bois, ou seja, podiam ter 4 bois aqui e 4 bois aqui, que era o que era usado para a junta, para arar a terra. Não conseguiriam rasgar este véu.
E quando Cristo morre, o véu não se rasga de baixo a alto. O véu se rasga de quê? Alto a baixo. A terra treme e simplesmente agora o acesso a Deus é dado absolutamente a todos. Absolutamente a todos. Agora vamos para algo que eu julgo fantástico. Olha essa figura aqui, meus irmãos. É uma figura da internet muito bem feita, mas que eu julgo de uma precisão teológica muito grande. Se você consegue enxergar um pouquinho, você veja aqui uma face quase que gritando. Aqui, segundo o autor dessa figura, seria Cristo dizendo: está consumado. E aí entregando a sua vida. E aqui seria o próprio Deus Pai. Ele mesmo com suas mãos rasgando o véu do templo. O véu do templo. Eu gosto muito dessa figura porque ela é teologicamente precisa, porque a Bíblia diz que quando ele morre, Jesus nem tinha ressuscitado. Quando ele morre, a terra treme, uma escuridão profunda toma a terra e o véu do templo se rasga. O véu do templo se rasga. E aí nós pensamos exatamente o seguinte: quando o véu do templo se rasga, é lógico que Deus está dizendo: eu aceito o sacrifício de quem? Do meu filho. E, obviamente, eu possibilito o acesso do homem à minha presença. Por que o véu tinha que se rasgar naquele momento? Jesus nem tinha ressuscitado e nem tinha ido e levado o sangue. Porque, irmãos, desde o momento em que o Senhor Jesus sobe aos céus para apresentar como sumo sacerdote o sangue da nova aliança ao Pai e dizer: eu cumpri o que eu tinha que cumprir, subiu aos céus, eu e você. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Não foi só Jesus que subiu aos céus? Como é que eu estava com Jesus? Você já viu, por um acaso, alguma cabeça andando sem o devido corpo? Só em filme de terror. Jesus, quando chegou aos céus, o Velho Testamento estava eliminado, a velha aliança estava morta, e desde a sua morte, quando ele diz, está consumado, passamos ao Novo Testamento e a nova o quê? Ou seja, a partir do momento em que ele diz está consumado, começa a era da igreja. E ele, nesse momento, já se torna o cabeça da igreja. Começa a era da igreja aqui. Está consumado. Aqui começa a era da igreja. E é óbvio que quando ele se apresenta ao Pai, ele se apresenta também como o cabeça da igreja. Se apresentando ao Pai como o cabeça da igreja, ele simbolicamente está se apresentando ao Pai. Por isso que eu creio em alguns irmãos que acreditam que naquele exato momento em que Cristo sobe e entrega o seu sangue, ele se apresenta como cabeça da igreja e junto nós, naquele momento, entramos pela primeira vez diretamente na presença de Deus. Foi a primeira vez que entramos na presença de Deus.
o véu tinha que ser rasgado, porque o cabeça da igreja não entraria sozinho. Ele sempre teve acesso a Deus Pai. Ele nunca teve problemas com o véu, porque ele era o véu. E para viabilizar a nossa entrada com ele ao Pai, ele mesmo rasga o seu corpo. Por isso que quando ele entrega o pão, ele diz, isso é o meu corpo que é dado por vós. Estou rasgando o meu corpo e estou dando por vós. Ele já estava dizendo, estou desfazendo o meu corpo para que vocês sejam o meu corpo. E ali nós, pela primeira vez em nossa vida, tivemos acesso a Deus. Mas pastor, eu nem era existente, eu nem era vivo. Eu estou vivo 2000 e tantos anos depois. Irmãos, Cristo é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado antes de quê? Da fundação do mundo. Ali pela primeira vez tivemos acesso à glória de Deus. Então, quando você para e pensa, Deus possibilita o acesso do homem à sua presença, e se nós somos o corpo de Cristo, nós entramos com a cabeça naquele dia, fatídico e maravilhoso dia, e Deus nos aceitou. Agora, olhe que interessante. Quando você tem o véu do templo rasgado, você tem um segundo grande problema resolvido, que é a questão da escravidão do pecado. Escravidão do pecado. Nós já lemos juntos em casa Romanos capítulo 7. E quando lemos Romanos capítulo 7, o capítulo 7 de Romanos é uma triste constatação de que a gente quer fazer o bem e a gente não consegue fazer o bem. O bem que a gente deseja, a gente não alcança. O mal que a gente não quer fazer, a gente faz. E aí Paulo, quando termina Romanos capítulo 7, ele diz, miserável homem que sou, quem me salvará desse corpo da morte? Esse corpo da morte. Aí em Romanos 7:8 ele diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória. Nos dá a vitória. O que significa isso? Significa que depois que Cristo entrou no Santo dos Santos celestial e rasgou o véu, todo homem tem acesso a Deus. Por quê? Porque todo homem agora passa a participar da vida espiritual que há em Deus. Ou seja, rasgado o véu, Deus pode de novo habitar em nós por intermédio do seu o quê? Espírito. Significando e simbolizando o quê? Deus nos dá acesso à sua própria vida. E se Deus nos dá acesso à sua própria vida, nós temos finalmente a viabilidade de não sermos mais dominados pelo pecado. De termos, sim, na nossa carne, a vontade tremenda, maluca, insana de pecar, mas de termos o nosso espírito controlando toda a nossa carne. Ou seja, deixamos de ser escravos do pecado para ser escravos da justiça. Tanto é que Paulo sempre se apresenta como servo, como escravo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo. E qual é a diferença de ser escravo do pecado e escravo da justiça? Escravo do pecado é aquele que não consegue se livrar do pecado. É aquele que não tem poder sobre o pecado. É aquele que está sob o domínio do pecado. É aquele que está acorrentado pelo pecado. Agora, o que ocorre? Quando nós estávamos no Velho Testamento, é lógico que Deus ainda não tinha mandado Jesus Cristo, e é óbvio que o sacrifício de touros, de bois, pacificava. Mas quando Deus resolveu acabar com todo o problema do pecado, ele envia Jesus, e Jesus, ao morrer por nós, simplesmente nos habilita a ter a vida de Deus antes mesmo da nossa morte. Ou seja, pelo Espírito Santo de Deus,
Nós temos então Deus agora habitando em nós como habitava. Aonde? No santíssimo lugar, e habitando em nós nos dá a viabilidade de ter a sua vida. Por isso que Paulo nos chama a viver uma vida de fé em fé e de graça em graça. Agora raciocine comigo, olha que coisa fantástica. Pastor Arnor, ao falar sobre isso, eu copiei aqui uma parte da aula de instrução dele. Ele diz exatamente assim: a minha carne continua querendo o pecado, mas hoje a minha consciência é purificada por Deus, através do Espírito Santo. E o Espírito Santo me dá poder para que eu controle a minha carne e consiga guardar a lei, o quê? De Deus. Olha que interessante. Nós que não tínhamos condições de viver à altura da lei de Deus, agora, com o fato de Cristo nos redimir do pecado, nós temos agora absoluta condição de, pela nossa consciência, dominar todos os nossos membros, fugir do pecado, controlar o pecado e viver de acordo com a lei da graça que hoje nos foi dada. Então, olha o que viabilizou a quebra deste véu. A quebra desse véu nos tornou escravos da justiça. Nós hoje estamos presos a Cristo, que olha para a gente e diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, porque o meu fardo é o quê? E o meu jugo é o quê? É uma escravidão de libertação. Escravidão de libertação. E aí, é óbvio, irmãos, que se você parar e pensar, o véu é então um tipo de quem? De Cristo. E quem rasgou o véu? O próprio Cristo. E a pergunta-chave é essa: por que Deus quis rasgar o véu? Porque Deus não permitiu que o véu continuasse. Primeira questão, irmãos. Primeiro fato pelo qual Deus quis rasgar o véu. Porque Ele quis que nós participássemos da sua vida. Quando o véu é rasgado e quando eu tenho acesso a Deus agora através de Cristo, Deus está dizendo: eu quero que você participe da minha o quê? Vida. Por isso que todos os apóstolos dizem que é para a gente viver a vida que está em Cristo. E daí o nosso maior problema hoje enquanto igreja. Enquanto Cristo nos oferece filé mignon, a gente vive correndo atrás de osso. É sério, irmãos. Pare e pense tudo que Deus nos dá. Você já imaginou o que é ter acesso direto a Deus e com Ele conversar, ouvir a voz dEle, sentir a graça dEle, sentir o seu poder, sentir sua virtude, ter Deus dentro de si? Irmãos, não há mais nada comparável a isso. Aí, o que a gente quer? A gente quer bom emprego. A gente quer bom carro. A gente quer um bom salário, e não há erro quanto a isso. Mas o próprio Cristo já nos tinha avisado: se meu Pai cuida de pássaro, não vai cuidar de vocês. Se os lírios do campo são objeto de preocupação do meu Pai, vocês não serão preocupação. Buscai o reino de Deus e a sua o quê? A Bíblia chega ao ponto de dizer, essa semana eu estava rindo demais, recebi no meu smartphone uma propaganda. Você é filho do rei? Aí eu disse, sou, né? Porque as propagandas são fantásticas, né? Mas você está vivendo na miséria? Você não tem dinheiro para viajar 20 vezes por ano? Você ainda não conheceu Israel? Você não é filho do rei. Nós vamos te ensinar como investir o seu dinheiro para seu benefício. Aí eu parei e pensei, eu disse, Jesus amado, que coisa boa, vou ver como é que é isso, né?
Vou ver como é que é isso para aumentar minha riqueza, aumentar minha riqueza, aumentar minha riqueza aqui. É um nada. Aí me veio na hora um pensamento simples. O que eu tenho em Cristo é tão sublime que o que eu não tenho na vida não me faz falta. Talvez por isso Cristo tenha dito: buscai ajuntar tesouros onde? É sério, irmãos, não há erro de você estudar para melhorar. Não há erro de buscar ganhar um pouco mais. Não há erro nenhum de acordar cedo e dormir tarde. Porque nenhum de nós vai comer o pão da o quê? Mas, meus irmãos, não há comparação. O véu se abriu e nós temos acesso direto a quem? E as riquezas espirituais. O apóstolo Paulo diz que Deus está com todas as suas riquezas espirituais abertas, desejando que nós nos apropriemos delas, que nós possamos ter acesso a cada uma delas. Então o véu se rasgou. Nós não precisamos viver como Israel, absolutamente limitados espiritualmente. A gente tem acesso direto a Deus. Segundo lugar, me veio agora um pensamento, eu vou completar. Tu te lembras quando Deus tinha dito a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra? Se lembra? Deus estava falando: olha, por ti, Abraão, eu vou abençoar o pessoal do Gama no ano 2019. Da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Qual era a maior bênção da vida de Abraão? Qual a maior bênção? Abraão era chamado de o amigo de Deus. O amigo de Deus. Você nunca pensou que quando o véu se rasgou, Deus nos abriu a chance de ter um relacionamento com Ele tão profundo que Ele quer nos abençoar como Abraão, Ele nos quer como seus amigos? Por isso que o véu se rasgou, para eu ter acesso a Ele, para eu conversar com Ele, para Ele conversar comigo. Se for necessário, Ele desce, Ele aparece em forma humana, teofania. Ele aparece e Ele vem conversar comigo. Sério. Nós temos um Deus que quer ser nosso amigo. Em ti serão benditas todas as... Mas há alguns motivos também pelos quais, mais profundos, o véu foi rasgado. Segundo grande motivo é uma questão absolutamente teológica. Quando o véu se rasga, Deus está dizendo: morreu a antiga aliança, 1.600 anos de história morreu, agora é história nova, é momento novo, é um falar novo, e é para vocês olharem para a velha aliança como sombra da realidade que agora existe, que é meu filho e a igreja. Que é meu filho e a igreja. Ninguém pense que a igreja é a continuação de Israel. Ninguém pense que a igreja é a continuação de Israel. Tá? Nós somos outra coisa, nós somos o Israel espiritual. E vocês verão nos áudios de segunda e terça como Deus separou a igreja de Israel e como Deus ainda terá misericórdia de Israel. Então, quando ele rasga o véu, ele está dizendo: agora eu sou acessível a todos por intermédio de meu Filho Jesus Cristo. Acabou a dispensação da lei, começou a dispensação da graça. Há um terceiro motivo para Deus rasgar esse véu. O terceiro motivo é: eu faço o que quero e você fique quieto. Soberania. Por que o véu não foi rasgado de baixo para cima, mas por que o véu foi rasgado de cima para baixo? Porque Deus é Deus. Porque Ele quis. Porque Ele faz o que Ele quer, quando Ele bem quer, na hora que quer, como quer e da forma que quer. Uma questão de absoluta soberania. E as duas últimas questões mais lindas são
para resolver problemas familiares. O véu se rasgou para resolver problemas familiares. Deixa eu explicar isso para você. Como assim, pastor, problemas familiares? Por incrível que pareça, Deus não quis o homem somente como criatura. Por incrível que pareça, se Deus morre antes da fundação do mundo, Deus o Pai já queria o homem como filho. Porque em João 1 diz assim: veio para o que era seu. Os seus não o, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos, o quê? Eu não sei o que deu na cabeça de Deus Pai. Não me pergunte, é soberania dele. Mas o que eu sei é que Deus Pai quis receber a gente como filho. E ele não precisava de filhos. Ele tinha o filho amado em quem se comprazia. Quem é Jesus Cristo? É o unigênito, o único gerado. Quem é Israel? É o primeiro filho adotado. É o primogênito da adoção. Lá em Êxodo, quando Deus diz que Moisés, retire sua mão e deixe sair o meu primogênito, Israel é o primogênito da adoção, porque Paulo em Romanos, capítulo 9, diz que eles foram os primeiros adotados. Eles são nossos irmãos mais velhos. Agora, depois que eles não quiseram, viemos nós, os outros adotados. Os outros adotados. E graças a Deus, Deus não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Agora raciocine comigo. Se Deus tem o desejo de nos ter como filhos, que história é essa de só Cristo poder entrar na presença do Pai e eu e você não? O véu tinha que ser rasgado, porque desde agora Deus nos quer pertinho dele. O véu tem que ser rasgado porque desde agora Deus, o Pai, nos quer receber como filhos. Quer que falemos como Ele, com filhos. Quer que entremos com confiança. Irmãos, você acha que os hebreus, ao pegarem e lerem a carta aos hebreus, no versículo 19, quando Paulo diz: tende, pois, irmãos, por ousadia entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo, meu Deus do céu, disseram, isso é um traje, só quem pode entrar no Santo dos Santos é um sumo sacerdote. Irmãos, Deus tinha que rasgar aquele véu para possibilitar que filhos ficassem perto do Pai. Do Pai. E a última questão de família era para resolver um caso mais sério ainda. Deus também nos vê como a noiva do seu filho. A noiva do seu filho. Então, olhe que interessante, quem é o filho? Santo, 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 santo é o Senhor Deus poderoso dos exércitos. Como é que Cristo vai aceitar uma noiva suja? Por isso que o Espírito Santo, desde hoje, como o pastor Elias falou, já trabalha em toda a preparação para o casamento, nos limpando de máculas, de rugas, de fatos horríveis, para que um dia possamos nos casar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O véu tinha que se rasgar porque toda noiva tem direito de estar ao lado do seu quê? Noivo. Toda noiva tem o direito de estar ao lado do seu noivo. Toda esposa tem o direito de ter acesso irrestrito a seu esposo. O véu tinha que se rasgar. Não tinha como não se rasgar. Mas nessa época, o véu ainda existia. O véu já era Cristo, nos preservando
para esse momento futuro. E a última razão já falamos. O véu se rasgou, porque em Hebreus nos diz que ele é o sumo quê? Ele não precisa passar por véu. Ele é o último dos sumos sacerdotes e ele todo dia está diante de Deus intercedendo por não tem mais véu. Mas louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, quando eu volto aqui e eu vejo tudo que está exatamente aqui, irmãos, eu vejo que é um Deus extraordinário, um Deus fantástico. Que Deus extraordinário, porque se você parar e pensar, tudo isso aqui, tudo isso aqui, já era projeto absolutamente dele. E no deserto, ele já nos fez discernir todas as coisas. No deserto, ele estava nos dizendo, 1500 anos, meu filho chegará e se findará toda a época da lei. Até lá, a justificação será por intermédio do altar de bronze. Vocês serão limpos pela bacia de bronze e me trarão cordeiros e eu aceitarei. Mas depois vocês terão acesso mais profundo a mim. Eu deixarei na era da igreja, eu deixarei vocês entrarem no local santo, terem acesso absolutamente ao pão que sou eu, à luz que sou eu e ao altar que sou eu. E não só isso, habilitarei vocês a entrar no Santo dos Santos e ter acesso à minha presença inequívoca e, obviamente, por isso que nós cremos que o milênio é nosso. Por isso que nós cremos que a igreja não passará pela grande o quê? Porque enquanto a igreja foi o único a alcançar isso aqui, e tem direito ao milênio, Israel, irmãos, ainda vive aqui, no pátio, coitado. Por isso que tem a grande tribulação, por isso que a igreja não vai passar pela grande tribulação, e Deus, na grande tribulação, retirará Israel daqui e os levará até aqui para a honra e glória do seu santo nome. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Sabe, irmãos, nós vivemos no melhor dos tempos, mas lembre-se que a quem mais é dado, mais é requerido. Será que não está na hora de todo dia eu e você nos aproveitarmos do Santo dos Santos? Será que não está na hora de todo dia nós entrarmos no Santo dos Santos e ali ficar com o Senhor? No nosso quartinho, com a palavra do Senhor, com a oração, fecharmos, termos o nosso tempo para Deus. Será que não está na hora de começarmos a se tornar um pouco mais malucos? E simplesmente, talvez comprando uma coisa, falar, Jesus, e aí, como é que é? Jesus, me ajuda. Será que não está na hora da gente ter acesso a todas as grandezas de Deus? Será que não está na hora de abrir a Bíblia e dizer, Jesus, me ajuda a entender mais, fala comigo, fala comigo? Será que não está na hora da gente viver exatamente isso? Sabe por quê? Porque Deus é Deus de relacionamentos, irmãos. Deus é Deus de relacionamento. Deus não é Deus distante. Deus quer acordar conosco. Deus quer andar conosco. Deus quer comer conosco. Deus quer dormir conosco. Deus quer falar conosco. Irmãos, está na hora de vivermos aquilo pelo qual Deus fez. Ele se sacrificou por nós. Ele abriu o caminho para o Pai. Nós temos que desfrutar da presença e da glória do Pai. Está tudo aberto para a gente. Aproveite isso. Aproveite isso. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado, porque Tu és maravilhoso.
Que momento gostoso este contigo na tua presença. Ó Pai, abençoa-nos a todos. Cura-nos das nossas enfermidades. Livra-nos das nossas maldades. Senhor Deus Santo, nós queremos ter sempre acesso a Ti e ao Santo dos Santos. Pai eterno, nós cremos no Teu amor. E no próximo domingo, Senhor, estaremos juntos aqui para desfrutarmos da Arca da Aliança. Traz-nos, abençoa-nos. Leva-nos a trazer, Senhor, hoje, muitos para desfrutarem de tudo isto, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Pastor Elias.